Em Jujutsu Kaisen existe uma linha tênue que separa os feiticeiros das próprias maldições que eles combatem. Beleza que é difícil estabelecer um ponto de normalidade nesse mundo sobrenatural, mas a gente sabe que alguns quesitos de poder e até da imortalidade fogem de todo o conceito humano de dentro da obra. Dito isso, existem feiticeiros tão poderosos, tão dominados pela evolução das suas técnicas e habilidades, pelas suas fusões entre alma e energia amaldiçoada, que acabaram rompendo a própria essência humana e cruzando para o lado do que chamamos de maldições. Então fica até o final desse vídeo, que hoje a gente vai falar sobre esses feiticeiros que viraram maldições, explicar sobre seus poderes e como conseguiram chegar nesse nível. Eu sou o Dante, então bora pro vídeo. Iniciando a lista de hoje com Mestre Tengen. Mestre Tengen é uma entidade singular no universo de Jujutsu Kaisen. Originalmente nascida como um ser humano, sendo uma feiticeira normal, e posteriormente tornou-se uma figura imortal, ligada diretamente à manutenção das barreiras que sustentam a sociedade Jujutsu. Ela age mais como um núcleo místico do que como uma combatente. Sua função primordial é proteger, estabilizar partes críticas do mundo Jujutsu através de suas técnicas de barreira, e por isso é reverenciada como uma espécie de estrela. E como responsável direta por pregar a fundação dos feiticeiros Jujutsu, isso acabou gerando grupos religiosos que adoram a estrela como sua divindade. Tengen é apresentado de forma fragmentada ao longo da obra. Suas funções, suas ações influenciam a história desde a Era Nara. Ela foi responsável por ensinar preceitos que viraram base do Jujutsu até os dias de hoje. Sua técnica inata se chama Fushi, ou na tradução, imortalidade. Essa técnica concede a Tengen vida eterna, como o nome sugere, mas não impede de envelhecer. Então seu corpo e técnica precisam ser reiniciados a cada 500 anos para ela conseguir se manter autoconsciente e mais perto da normalidade. Essa reinicialização é feita através de uma fusão do corpo da Tengen com o corpo de alguém compatível para isso, chamado então de receptáculo de plasma estelar. Além da sua imortalidade e suas técnicas de barreira de uma expansão impressionante, Mestre Tengen tem também um grande intelecto e um vasto conhecimento acumulado de séculos sobre o mundo Jujutsu. Foi graças ao plano de Tengen que Megumi e o pessoal conseguiram formular o resgate da Tsumiki. A galera pegou toda a dica e ajuda possível da Tengen e formulou um plano de ação para combater o jogo do abate também. Tengen contribuiu bem com a maioria dos planos que Yuki e Chozo fizeram na luta contra Kenjaku. Tengen previu que levar Kenjaku a uma área feita de barreiras o deixaria confortável e centrou seu plano em torno de surpreendê-lo para forçá-lo a expandir seu domínio e esgotar suas técnicas amaldiçoadas. Quando Kenjaku revelou seu domínio, Tengen reconheceu que ele possuía uma barreira aberta igual ao de Sukuna. Tengen se adaptou rapidamente e presumiu que a borda da área de acerto garantido servia como a casca externa e dissipou o domínio do Kenjaku junto com sua barreira vazia. Apesar de último lugar, dá pra ver que o Tengen é muito forte, mas por que ele tá nessa lista de hoje? Até agora só parece ser um feiticeiro bem forte, né? Bom, a gente tem a resposta disso no arco do passado do Gojo. Em 2006, Gojo e Geto falharam na missão de proteger o próximo receptáculo de plasma estelar. Beleza que no final a menina não queria mais se fundir, mas de qualquer jeito o Toji foi lá e mandou a menina de Junpei. Como a fusão não foi feita, desde então o Mestre Tengen evoluiu, entre aspas, perdendo parte da sua autonomia humana e se tornando algo mais próximo do que chamamos de maldição, tanto no psicológico quanto na aparência. Tanto que Tengen ficou suscetível à técnica de manipulação que Kenjaku usa através do corpo do Geto. Ainda assim, ela mantém um papel ativo ao aconselhar e proteger quando necessário, mas ultrapassou totalmente o considerado limite humano, por isso ela inicia a lista de hoje. Nosso próximo feiticeiro é o Kenjaku, durante séculos um nome sussurrado entre as sombras, o qual moldou o destino do mundo Jujutsu sem jamais aparecer como protagonista da própria história. Kenjaku não surge como feiticeiro lendário ou um monstro ancestral. Ele aparece como uma presença silenciosa, sempre por trás de alguém, sempre manipulando um corpo, um rosto, um nome diferente. Ninguém nunca o viu nascer, ninguém presenciou sua ascensão, e talvez seja exatamente isso que o torna tão perigoso. Ele atravessou eras observando a humanidade mudar, crescer, entrar em conflito e cair, enquanto ele próprio permanecia intocado, sempre voltando, sempre ressurgindo, sempre com um objetivo que exigia paciência. Ele é a existência que não pertence ao passado, nem ao presente, nem ao futuro, mas que ameaça todos os três ao mesmo tempo. Kenjaku existe há mais de 1000 anos como um verdadeiro mutador de identidades, corpos e eras. Sua técnica inata é o transplante de cérebro, uma habilidade que permite que ele retire seu próprio cérebro e o implante em outro corpo, assumindo totalmente sua forma física, energia amaldiçoada
amaldiçoada e técnicas inatas e memórias. Com cada troca de corpo, Kenjaku não apenas sobrevive, ele absorve tudo aquilo que torna aquele corpo único. Habilidades, experiência, estilo de luta. Por séculos, ele atravessou o tempo acumulando corpos, técnicas e conhecimentos além do que qualquer humano poderia fazer. É dessa forma que ele domina corpos de feiticeiros poderosos como o de Geto. O corpo de Geto acaba sendo seu hospedeiro atual durante a obra, o que o faz herdar também a manipulação de espíritos amaldiçoados de Geto e toda a versatilidade que essa técnica concede. Com essa técnica, Kenjaku pode comandar maldições de alto nível, moldando-as para ataques, defesas ou manipulações táticas, algo que ele executa com naturalidade depois de tanto tempo estudando a essência das maldições. E acredito que dominar o corpo do Geto já estava nos planos do Kenjaku, já que ele planeja usar sua manipulação para seu plano principal de fundir a humanidade com o Mestre Tengen. A extensão de suas habilidades também inclui uma energia amaldiçoada colossal, resultado direto de séculos treinando, testando e aperfeiçoando cada forma que ocupou. Esse volume absurdo de energia permite sustentar combinações avançadas de feitiços, manipular dezenas de maldições simultaneamente e executar técnicas de longa duração, sem apresentar sinais de desgaste imediato, o que reforça suas técnicas de barreira. Em alguns corpos específicos, como o da mãe de Yuji Itadori, Kenjaku também adquiriu acesso a técnicas especiais relacionadas à manipulação de gravidade, incluindo derivações que permitem manipular esse tipo de força. Kenjaku sobreviveu tantos ciclos que acumulou o entendimento do Jujutsu, das maldições e da humanidade como poucos. Ele planeja eventos gigantescos com paciência de eras. Mesmo sendo basicamente um manipulador, ele também já demonstrou ser um lutador habilidoso em taijutsu e a adaptação física, conseguindo confrontar adversários com força e técnica quando necessário. Kenjaku não é só um antagonista de força, ele é o autor dos maiores colapsos da ordem do mundo Jujutsu. Ele foi o responsável por criar os chamados fetos amaldiçoados, as pinturas da morte, experimentos que misturavam humanos e maldições com habilidade de herança genética. Isso enquanto estava no corpo do próprio Noritoshi Kano. E um dos resultados mais famosos disso é o próprio Chozo com sua manipulação de sangue sinistra. Kenjaku também organizou diretamente eventos catastróficos como o incidente em Shibuya e o jogo do abate, juntamente do seu plano de fusão da humanidade. Além de tudo, ele também conseguiu derrotar e sobreviver a oponentes sinistros, além de ser o único a arquitetar e executar o selamento do honrado. Kenjaku não entra nessa lista só porque é imortal. Ele tá aqui porque usou a imortalidade da sua técnica para acumular gerações inteiras de técnicas, memórias, habilidades e experiências. Ele é a soma de centenas de vidas, de conquistas, de lutas e de manipulações. Enquanto um feiticeiro comum vive e morre uma vez, Kenjaku viveu incontáveis vidas e cada uma delas contribuiu para torná-lo uma entidade além do humano. Sua capacidade de adaptação, aprendizagem e absorção de técnicas praticamente garante que ele nunca pare de evoluir. Em um universo onde poder, maldição e destino dialogam em níveis metafísicos, Kenjaku representa a transgressão máxima. Ele não é apenas um vilão, ele é a prova de que em Jujutsu Kaisen um ser humano pode ultrapassar o limite da vida, da moral e da alma. Ele redefine o que significa ser amaldiçoado, por isso que ele tá nessa lista. E o próximo da lista é Ryomen Sukuna. Sukuna tem um enredo sanguinário desde seu nascimento. Fazendo parte de toda a Era Heian, ainda no ventre, absorveu o próprio irmão gêmeo. Um detalhe canônico que no universo Jujutsu explica parte do seu excesso de energia amaldiçoada e da predisposição à anomalia desde o nascimento. Essa absorção embrionária é um fator apontado nas fontes oficiais como explicação plausível para o seu nível anômalo de poder. Quando um gêmeo morre no útero, o sobrevivente frequentemente herda uma descarga energética e potencial incomuns. Já vemos isso ocorrendo com a Maki após a morte da sua irmã Mai, e no caso do Sukuna, isso se manifestou de maneira inversa e na escala máxima, fazendo jus à lenda do folclore japonês. Seu corpo assumiu uma forma monstruosa, com 4 braços e 2 faces, sinalizando que até sua biologia e sua energia já não se conformavam ao padrão humano. Esses traços definem o ponto de partida de um feiticeiro que se tornaria argumento e ameaça para todo mundo Jujutsu. Sukuna domina energia amaldiçoada em volume e maestria diferente de qualquer ser. Suas técnicas inatas de corte, combinadas com sua expansão de domínio, o Santuário Malevolente, fazem dele uma verdadeira máquina de guerra, e a gente entende bem como ele exterminava exércitos de feiticeiros desde a Era Heian. Além disso, Sukuna demonstra um total domínio de energia reversa, o que o mantém com uma regeneração instantânea, melhor que a do Hakari no Jackspot. A maestria em Jujutsu e na manipulação do fluxo de energia amaldiçoada como um todo também são capacidades que o tornam monstruoso tanto em combate corpo a corpo, quanto em confrontos que exigem técnicas altamente refinadas. Sua velocidade, reflexos e leitura tática elevam o conjunto técnico a um nível praticamente irreversível e totalmente fora do padrão de algo comum. Em termos de feitos, Sukuna é uma calamidade histórica. Relatos da Era
Era Heian descrevem ele como responsável por massacrar exércitos de feiticeiros, derrotar forças de elite e instaurar um legado de terror que atravessou os séculos dali em diante. Quando foi derrotado pela humanidade, a solução não foi a aniquilação, foi o selamento. Seu corpo foi fragmentado em 20 dedos, cada um preservando uma parte de sua essência e servido como receptáculos amaldiçoados. Mesmo fragmentado, suas partes permanecem perigosas e conscientes, e a recuperação gradual desses dedos reativa e amplia seu poder. No período moderno, a interação com o Itadori demonstra que Sukuna pode retomar parte de suas capacidades ao habitar um corpo vivo, reafirmando sua natureza como uma entidade que transcende a simples noção da morte. Não gosto de pensar nele como um vilão principal. Acho que o Sukuna foi só um peão usado por Kenjaku, e Sukuna estava feliz porque só queria matar mesmo. Sukuna tá nessa lista porque ultrapassa qualquer definição de um simples feiticeiro humano, como foi nascido. Ele não apenas nasceu com um poder anômalo moldado pela absorção do irmão gêmeo e por um nível de energia que nenhum humano deveria possuir, mas também evoluiu, refinando sua alma, sua energia e sua forma a cada era que atravessou. Seu poder não ficou estático, ele alcançou fusões entre essência espiritual e energia amaldiçoada que o transformaram em algo além do humano, além do tempo e além das limitações do próprio mundo Jujutsu. Sukuna se tornou um ser que transcende eras, uma calamidade que não se desgasta, não se apaga e não pode ser interrompida pela morte. Nem o fim de seu corpo foi suficiente para detê-lo. A humanidade precisou recorrer ao único método possível: selá-lo, fragmentá-lo em 20 dedos, aprisionando sua existência porque destruí-la era impossível. E é isso que coloca Sukuna no ápice dos feiticeiros que se tornaram maldições. E agora, alerta de spoiler, porque o próximo feiticeiro só tá nessa lista por causa dos acontecimentos de Jujutsu Kaisen Mojuro. Seu atual capítulo tá bem irado, então se você não quer spoiler, já pula pro final. O próximo da lista é Yuji Itadori. É isso aí, galera. Se você não viu Jujutsu Kaisen Módulo, calma que eu te explico. Yuji Itadori sempre foi diferente, não apenas pela força física absurda ou pela capacidade de aprender qualquer coisa em ritmo anormal. Desde o nascimento, ele carregava em si um propósito já preparado pelo Kenjaku: ser o receptáculo perfeito criado para conter o Sukuna, um amuleto ambulante moldado antes mesmo de entender o mundo. Isso explica porque ao consumir os dedos de Sukuna, seu corpo nunca rejeitou a carga amaldiçoada. Na verdade, parecia preparado para ela. Mas Itadori rompeu todas as expectativas quando ingeriu os fetos amaldiçoados 4 a 9 das Pinturas da Morte, herdando assim a manipulação de sangue, uma técnica lendária e passada por herança do clã Kamo. A partir desse momento, sua evolução tomou um caminho único. O garoto sem técnica virou um usuário híbrido, misturando a brutalidade do seu corpo, o conhecimento dos seus treinos e o despertar de habilidades amaldiçoadas que deveriam ser impossíveis para alguém como ele. Com a manipulação de sangue, Yuji ganhou acesso a ataque de coagulação, intensificação de fluxo e fortalecimento interno, habilidades que o colocaram no mesmo campo técnico de feiticeiros experientes. Essa evolução abriu ainda mais portas quando ele, por ressonância, despertou a técnica de corte herdada de Sukuna, permitindo que ele faça cortes invisíveis, precisos e impossivelmente limpos. Porém, diferente do Sukuna, Yuji precisava tocar o alvo para isso acontecer. Além disso, seu treinamento levou a um bom uso de técnicas anti-domínio, ou domínio simples para os mais chegados, permitindo resistir a expansões e manter a consciência onde outros morreriam instantaneamente. Ele também desenvolveu muito bem o uso da energia reversa, ampliando sua sobrevivência a níveis sobre-humanos. Combinado isso ao seu físico monstruoso, Itadori deixou de ser apenas o receptáculo do Rei das Maldições e se tornou um combatente imprevisível, alguém capaz de enfrentar ameaças que antes eram consideradas inalcançáveis. A gente viu bem quanto ele se transformou quando ele tanca os cortes do Sukuna com o próprio corpo, e para ele só foram cortes superficiais. Jujutsu Kaisen Módulo é o ponto-chave do Yuji estar nessa lista, não porque ele virou uma maldição completa, mas porque ele se torna algo no limite desse conceito. Criado por Kenjaku, alimentado por energia amaldiçoada desde a concepção, moldado para aguentar poderes inumanos e aperfeiçoado ao consumir seres compatíveis com sua origem. Cada técnica adquirida, cada evolução física, cada nova habilidade assimilada o afastou mais da categoria de humano. Ele é a síntese de gerações de manipulação, um híbrido de poder, um receptáculo que ultrapassou as expectativas do próprio criador. Yuji, já com seus 80 e blau anos, aparece com uma aparência jovem, e não só isso, ele supera tudo que o Satoru Gojo significou para o mundo do Jujutsu. Ele é a esperança que está acima de qualquer ser já conhecido. E o Itadori está no seu ápice, com suas experiências e habilidades muito mais refinadas, e melhor, com um corpo de semi-maldição, praticamente imortal e bem mais resistente. Sendo não uma semi-maldição comum, mas um amuleto amaldiçoado ambulante em seu bom estado de uso. E é isso que faz ele estar nessa lista de hoje.
No fim, o que une todas essas figuras não é apenas a força que carregam, mas o quanto ultrapassam o limite que qualquer ser humano deveria alcançar, mesmo dentro do mundo de Jujutsu Kaisen. Cada um deles rompeu sua própria natureza, abandonando o que entendemos como vida comum e atravessando a fronteira entre feiticeiro e maldição, seja por imortalidade, por manipulação ancestral, por fusões impossíveis ou por evoluções que desafiam a lógica do Jujutsu. Todos seguiram caminhos tão extremos que deixaram de existir como simples humanos. Eles se tornaram entidades temidas, reverenciadas e essenciais para moldar o destino do mundo. E a verdade é que, enquanto existirem seres capazes de quebrar as regras da própria alma, o equilíbrio nunca estará garantido. Essa linha tênue continuará sendo rompida e o que vem depois disso ainda é desconhecido. E eu vou ficando por aqui. Deixa um like grátis se você curtiu o conteúdo e se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Valeu, falou!